Sabe quando a gente coa um café, ou separa o lixo para reciclagem, ou até mesmo pensa na produção da gasolina? O que é que tudo isso tem em comum? Pois é, todos são processos de separação. É que na natureza quase nada vem puro, sabe? Tá tudo misturado. Por isso, essa habilidade de desmisturar as coisas é uma das mais importantes tanto na ciência quanto na indústria. Hoje a gente vai entender os segredos por trás de como separamos aquilo que está junto. Ok, antes de sair separando tudo, a gente precisa entender o princípio fundamental, a ideia central que guia toda a ciência da separação. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando de quebrar moléculas ou criar substâncias novas. De jeito nenhum. É só pensar em separar o sal da água do mar. No final, o que teremos? Sal de um lado, água do outro. Continua sendo sal, continua sendo água. A identidade química deles está intacta. Nós apenas desfazemos uma união física, mantendo a essência de cada componente. Tá, mas por onde começar a separar uma mistura? Olha, o primeiro passo é o mais intuitivo que existe. É só olhar. A aparência da mistura já dá a pista mais valiosa sobre qual ferramenta a gente vai precisar usar. Basicamente, a gente tem dois times. De um lado, as misturas homogêneas. Pensa no ar que a gente respira, ou na água com sal bem dissolvido. Parece uma coisa só, né? Tudo uniforme. Do outro lado, as heterogêneas. Água e óleo é o exemplo clássico, onde as camadas são bem visíveis. Ou uma pedra de granito, onde dá para ver os cristalzinhos diferentes. Essa simples distinção visual é o nosso ponto de partida. Essa tabela ajuda a organizar as ideias e já aponta o caminho. Se liga na última linha. Para cada tipo de mistura, existe um conjunto de ferramentas mais adequado. Para as homogêneas, a gente vai precisar de técnicas, digamos, mais elaboradas, como a destilação. Já para as heterogêneas, muitas vezes métodos mais mecânicos, como uma boa e velha filtração, já resolvem o problema. Bom, se os tipos de mistura são como portas diferentes, as propriedades físicas de cada substância são as chaves que a gente usa para abrir essas portas. Vamos conhecer as 3 chaves mestras. A primeira chave é a densidade. Para entender fácil, imagina uma sala bem cheia. Algumas pessoas estão com mochilas pesadas, de alta densidade, outras estão segurando balões, de baixa densidade. Se todo mundo ficar parado, quem está com a mochila tende a ir mais para baixo e quem está com o balão fica por cima. É exatamente isso que a gravidade faz com as substâncias. Ela organiza tudo de acordo com a densidade. Nossa segunda chave, ponto de ebulição. A analogia aqui é como se a gente tivesse um chão que esquenta, com vários bichos diferentes em cima. Se a gente começar a aumentar a temperatura, o pinguim, que odeia calor, vai ser o primeiro a escapar, pulando para fora. O lagarto, que adora um calorzinho, vai ficar lá de boa. Na química, a substância com menor ponto de ebulição é tipo pinguim. Ela escapa primeiro na forma de vapor quando a gente esquenta a mistura. E a nossa terceira chave é a solubilidade. Dá para pensar nela como a sociabilidade das substâncias. Algumas, como o açúcar, se dão super bem com a água, se misturam, se dissolvem. Outras, tipo areia, simplesmente não interagem. Essa afinidade, ou a falta dela, é o grande segredo para a gente conseguir, por exemplo, dissolver um componente de uma mistura e deixar o outro para trás. Certo, com as chaves na mão, chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. Vamos ver agora os métodos mais conhecidos, começando pelos mais diretos, aqueles que a gente usa para misturas heterogêneas. Filtração. Essa todo mundo conhece, né? Como diz aqui, a ideia é a mesma de uma peneira ou de um filtro de café. É um conceito tão simples e, ao mesmo tempo, genial. Usar uma barreira física, que tem os furinhos bem pequenos, para separar um sólido de um líquido ou de um gás. Exatamente o que acontece na cafeteira toda manhã. O processo não tem mistério. A mistura chega no filtro, o que for sólido e grande fica preso, e o que for fluido, seja líquido ou gás, passa direto. É o princípio por trás do coador de café, do filtro do aspirador de pó, do filtro do ar-condicionado. Simples, mas, olha, extremamente eficiente. Mas e quando a mistura é homogênea, tipo água e sal? Aí não adianta usar um filtro, né? O sal passaria junto com a água. É aqui que entra a destilação. E ela mostra uma abordagem totalmente diferente. Em vez de uma barreira física, a gente vai usar o calor como nossa ferramenta. A destilação é isso mesmo, uma corrida onde quem evapora primeiro ganha. A gente aquece a mistura, o líquido com o ponto de ebulição mais baixo, o mais apressadinho, vira vapor e sobe. Esse vapor, então, é guiado para um tubo frio, que é o condensador. Ali, ele volta a ser líquido e pinga num outro frasco, agora puro. E o componente mais paciente, com ponto de ebulição mais alto, esse fica lá no recipiente original.
E olha, esses princípios não ficam só dentro de laboratórios, não. Eles funcionam numa escala gigantesca, garantindo recursos que são essenciais para a nossa vida. Vamos dar uma olhada em 2 exemplos impressionantes. Já parou para pensar que a água que chega na torneira de casa vem de rios e represas, cheia de impurezas? Pois é. Transformar essa água em água potável é uma das maiores obras da engenharia. E o processo todo é uma sequência muito lógica de métodos de separação. Uma estação de tratamento de água é, na verdade, uma linha de montagem de separações. Começa com uma filtração bem grosseira para tirar galhos, lixo maior. Depois vem a floculação. Produtos químicos fazem a sujeira bem fininha se juntar, formando flocos maiores. Em seguida, a decantação, que é só deixar a gravidade fazer o trabalho dela. Os flocos de sujeira, agora pesados, vão para o fundo. E por último, uma filtração mais refinada, que tira as impurezas que sobraram. O nosso segundo exemplo é o petróleo. Aquele líquido preto, denso, aquilo ali é uma sopa com milhares de tipos de moléculas diferentes. E para ele virar gasolina, diesel, gás de cozinha, a gente precisa separar tudo isso. A ferramenta para essa tarefa é uma versão, digamos, super potente da destilação. Numa refinaria, o processo acontece numa torre gigante. O petróleo é aquecido e bombeado lá na base. As moléculas mais leves, aquelas com menor ponto de ebulição, sobem até o topo da torre antes de virarem líquido de novo. Já as mais pesadas nem conseguem subir muito. Ficam nas partes mais baixas e quentes. É como se a torre tivesse vários andares, cada um na temperatura certa para coletar um tipo de combustível, desde o gás de cozinha lá no topo até o asfalto, que sobra lá na base. É realmente impressionante pensar que uma mistura com milhares de componentes diferentes pode ser organizada com tanta precisão usando uma única propriedade, um princípio central, o ponto de ebulição. Isso mostra o poder que existe em entender e aplicar esses conceitos. Então, da próxima vez que alguém for coar um suco, ou ver o óleo boiando na água, ou parar para abastecer o carro, vai lembrar que existe toda uma ciência por trás disso. A separação de misturas está em todo lugar, organizando o nosso mundo material de forma silenciosa. Que outra mistura, aí ao nosso redor, está só esperando para ser entendida e separada? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia nesta exploração.